Paz e graça, meus queridos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite a todos, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu louvo a Deus pela presença de Deus nas nossas vidas. E eu queria, nessa noite tão especial, nesse dia onde Deus nos agraciou com saúde, com paz, com alegria, e aqueles que porventura não têm saúde, eu tenho certeza que Deus irá dar saúde para vocês, em nome de Jesus, porque esse tem sido o nosso desejo, as nossas orações têm caminhado sempre nesse sentido, pedindo a Deus que Deus possa dar saúde ao seu povo, que Deus possa dar bênçãos sem medidas para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Mas antes de eu ler aqui dois versos em especial, eu queria orar com vocês, agradecendo pelo dia de hoje ao Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por mais um dia. Te louvamos e te agradecemos por esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu e podemos dizer com convicção, até aqui mais uma vez o Senhor nos ajudou. Porque chegamos aqui, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder e podemos levantar os nossos olhos aos céus e dizer que o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Obrigado e obrigado. Que Deus te abençoe. Eu queria meditar com vocês num trecho, no verso 1 e no verso 2 do capítulo 3 do profeta Abacuque, do livro do profeta Abacuque. Porque a gente fala muito de avivamento, a gente deseja avivamento, a gente pede avivamento, a gente busca por avivamento. Você vê que a grande missão da igreja é orar, é buscar, é pregar o evangelho, e há um anseio no coração dos cristãos pelo um grande avivamento. Talvez essa espera que esse grande avivamento venha, mas muitas vezes a gente esquece de falar dos grandes avivamentos que houveram no passado. Que isso talvez nos traga alguns ensinamentos para as nossas vidas hoje. As centelhas dos avivamentos do passado pode incendiar os avivamentos do futuro e até mesmo do presente. Aqui no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, no verso 1, ele diz assim: oração de Abacuque, ou oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. O verso 2 ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te, ou melhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o profeta aqui, ele faz uma súplica a Deus. Na realidade, essa oração, essa súplica de Abacuque aqui no capítulo 3, é uma referência ao que ele faz lá no capítulo 2, a resposta de Deus no capítulo 2, quando Deus fala que vai trazer juízo sobre o povo. Então essa oração do capítulo 3 é referente à resposta que Deus lhe havia dado no capítulo 2. Mas aqui ele pede um avivamento. Aqui ele pede para que o Senhor venha avivar a sua obra. Ele pede aqui para que Deus venha trazer um despertar, para que Deus venha trazer aqui algo novo na sua vida, mas ao mesmo tempo para que na ira do Senhor, embora Deus veja a desobediência do povo, Deus também venha ter misericórdia, ou seja, Deus venha lembrar da sua misericórdia. O profeta começa a fazer também uma introspectiva, ou melhor, uma retrospectiva, e olhar para o passado e lembrar das misericórdias de Deus em relação ao povo no passado. Embora o povo tenha pecado no passado, Deus ainda assim mandou juízo, mas ainda assim foi misericordioso para com o povo. Quando nós falamos de avivamento, nós vamos logo para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o grande avivamento no nascimento da igreja. Quando ali a igreja em oração, ela nasce em oração, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos o grande derramar do Espírito Santo, onde a igreja recebe ali a plenitude do poder de Deus, o Espírito de Deus vem sobre a igreja,
A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e eles estavam orando e buscando a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Vem a presença de Deus sobre a vida daquelas pessoas, enche toda aquela casa e eles começam a falar ali em línguas estranhas e línguas de fogo, e coisas extraordinárias começam a acontecer a partir de Atos capítulo 2, porque sinais e maravilhas começam a acontecer a partir da igreja, porque eles saem pregando o evangelho e a igreja cai na graça do povo. As pessoas queriam fazer parte da igreja porque viam o poder de Deus naquela igreja. As pessoas, embora a igreja estivesse sendo perseguida, mas as pessoas queriam fazer parte daquela igreja. E a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando àquela igreja o número de pessoas, porque aquela igreja tinha o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Quando nós vamos lembrar, por exemplo, do século XIX, do grande avivamento da Rua Azusa, ou Grande Avivamento Azusa, que começa lá em 1904, que muita gente talvez não conhece essa história, porque não é pregado dentro da maioria das igrejas. Na realidade, o avivamento, ele começa um vislumbre dele em 1904 e 1905, com o pastor, aquele pastor humilde, William Seymour, quando um pastor que não tinha tanto conhecimento, ou seja, não era tão letrado. Alguns dizem até que ele era semi-analfabeto, mas não, ele não era semi-analfabeto, mas ele não tinha tanto conhecimento, não era um letrado, um conhecedor, né? Ou como muito diz, de títulos, mas era de pouco conhecimento. Mas aquele homem e mais 7 pessoas um dia, ali na pequena Los Angeles, uma pequena cidade de Los Angeles, resolve buscar a presença de Deus. Resolve então se reunir com mais 7 pessoas para buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E ali eles começam a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, aquele pastor William Seymour, junto com outros 7. E o Espírito de Deus vem sobre ele 3 dias depois e ele é batizado com o Espírito Santo. E algo extraordinário começa a acontecer. A partir daquele momento se espalha a notícia em 1905. E então aquela notícia se espalha que coisas extraordinárias estão acontecendo naquele lugar. As pessoas começam a vir de todos os lugares para também participar daquele avivamento. Aquele pequeno lugar onde eles estavam ali se torna pequeno e eles então procuram um lugar maior. E eles encontram então ali um grande galpão onde funcionava uma antiga igreja, mas agora estava ocupada, um galpão abandonado, agora era um galpão abandonado. E eles ali resolvem limpar aquele galpão e colocar ali aquele galpão em volta daquele galpão, dentro daquele galpão ali, por feno, por palha, um lugar simples. E então ali reuniram-se muitas pessoas. E a primeira pregação ali do pastor William Seymour, coisas extraordinárias, poderosas aconteceram. E essa notícia se espalhou por todos os lugares, porque as pessoas vinham de todo mundo para participar desse grande avivamento da Rua 312, a Rua Azusa. Talvez um dos maiores avivamentos do século XX, talvez, se não, o maior avivamento depois de Atos dos Apóstolos, que não é falado nas igrejas. E quando nós pedimos hoje um avivamento, nós temos que lembrar do avivamento da Rua Azusa. Porque havia um pensamento naquele povo, na mentalidade daquele povo, que era amar os pecadores, amar as almas que necessitavam de libertação acima de tudo.
e trazer essas pessoas ao arrependimento. Alguns contam que as pessoas se aproximavam daquela velha igreja que ali funcionava naquele lugar, uma igreja forrada de palha, de feno. E a história diz que as pessoas lá fora mesmo já caíam, se prostravam, chorando e se arrependiam, pedindo misericórdia e se convertiam ao Senhor. Tal era a presença de Deus. Esse avivamento ali durou cerca de 3 anos, por mais de 3 anos, aonde o Espírito de Deus foi derramado ali todos os dias, em todos os momentos. Coisas extraordinárias aconteceram, porque um pastor, um humilde pastor, pouco letrado, e mais 7 pessoas, um pastor filho de escravos, e mais 7 pessoas, resolveram buscar a presença do Espírito Santo. Quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja clama, coisas extraordinárias acontecem. Mas parece que a igreja, ela esqueceu desse poder extraordinário que é a oração. A igreja, ela se envolve muitas vezes em campanhas. A igreja muitas vezes se envolve em fazer votos e mais votos. Esquece do poder da oração, do poder do jejum, que traz os grandes avivamentos. Porque quando você jejua, quando você ora, você se submete a Deus. Quando você jejua, você está sacrificando o seu corpo, você está, de alguma forma, você está fazendo com que o seu corpo, ele se renda ao Senhor. Se submeta a Deus, para que você se aproxime de Deus. Não é que você, com o jejum, vai mudar o coração de Deus, mas você vai mudar o seu próprio coração. E a partir do jejum, você vai se tornar mais apto para a oração. Porque você vai dominar as suas fraquezas. E você vai se tornar mais forte para orar e para dizer sim a Deus e não ao pecado. E foi isso que aconteceu com o grande avivamento Azusa. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando a igreja orava e jejuava e os milagres aconteciam. Foi isso que aconteceu quando Elias clamava a Deus. Quando Elias, com um prato de comida, caminhou 40 dias e 40 noites e fez coisas extraordinárias através do poder de Deus na vida dele. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a presença de Deus, coisas tremendas acontecem. Então, quando nós olhamos a oração de Abacuque, quando ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, temor. Aí ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em algumas traduções diz, no decorrer dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, uma coisa interessante que ele diz, lembra da tua misericórdia quando o Senhor estiver irado. Faze a tua obra conhecida. Ele não pede para que o nome dele seja conhecido. É interessante que o avivamento da Rua Azusa não há assim um nome, embora nós falamos aqui de William Seymour, não há um nome assim de destaque. Aquele avivamento ele surge, mas o grande personagem do avivamento Azusa é o Espírito de Deus. O grande personagem do avivamento ali, da Rua 312, é o Espírito Santo. O grande avivamento para nascer o pentecostalismo, para que hoje milhões e milhões de pessoas venham se render e buscar o batismo com o Espírito Santo, foi o próprio Espírito Santo lá, o personagem principal. E é isso que precisa hoje na igreja. Aonde as estrelas têm que desaparecer
E o sol que é Jesus Cristo tem que brilhar. Porque existem muitas estrelas hoje dentro das igrejas. Existem muitos personagens querendo brilhar. Mas é interessante perceber que só existe um sol. E esse sol é Jesus. E quando o sol brilha, não existe mais estrelas. Você já percebeu que quando o sol está brilhando, você não vê nenhuma estrela? Jesus é o sol. Ele é a luz. Então ele é o único sol, ele é a única luz. Não tem espaço para estrela quando o sol está brilhando. Ele é o sol da justiça. Ele é o nosso sol. Ele é a nossa luz. Então nós temos que desaparecer e o Espírito de Deus tem que aparecer. Jesus tem que aparecer. A igreja precisa orar. A igreja precisa clamar. A igreja precisa amar os perdidos. Nós precisamos despertar nesse sentido. Eu queria deixar essa palavra. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você está passando lutas. Eu não sei qual é a luta, mas eu sei que ela é grande. Eu não sei qual é a intensidade dessa luta, ou qual é a gravidade dessa luta, mas eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para te dar a vitória. Se você clamar, se você orar, se você buscar, se houver um despertamento, se você fizer como o profeta Abacuque, se você clamar, se você disser, ó Senhor, ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Se você começar a prestar atenção na palavra de Deus e temer a palavra de Deus e pedir, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva o meu coração no meio dos anos. Coisas tremendas irão acontecer. Aquele teu ente querido, ele vai se render ao Senhor. Este mal, ele vai fugir. O teu vizinho vai se converter. Coisas extraordinárias irão acontecer no seio da tua igreja. Sabe, às vezes eu vejo muitas pessoas hoje buscando igrejas confortáveis. Elas não buscam mais a igreja porque há o poder de Deus na igreja. Elas buscam agora a igreja porque há um conforto na igreja. As grandes catedrais. Algumas outras pessoas buscam a igreja porque... Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, olha, eu vou para tal igreja, principalmente jovens, eles dizem assim, olha, eu vou para a igreja porque lá tem muitos jovens, aqui talvez não tem jovens. Eu não vou participar daqui porque aqui não tem jovens. Ué, você vai buscar a Jesus Cristo ou você vai buscar a jovens? Ah, mas eu vou para tal igreja porque lá, né, tem um espaço para eu deixar os meus filhos, mas ali não tem um espaço. É engraçado que o avivamento da Rua Azul era uma igreja de feno e de palha. E as pessoas vinham do mundo inteiro. 1906 vinha do mundo inteiro porque o Espírito de Deus agia de forma tremenda. É engraçado que a história do nascimento do nosso rei, do nosso Redentor, os judeus esperavam um grande general com um grande exército, montado num cavalo branco, para destruir ali os romanos. E de repente nasce uma criança que está lá num celeiro, e o seu berço é uma manjedoura, num celeiro fédico, porque não tem espaço para eles. Naquele dia era tempo de censo e não se encontrou espaço, talvez naquele hotel, né? E ele teve que ficar na manjedoura, nascer numa manjedoura. Seus pais não encontraram espaço, não encontraram hospedagem naquele dia, naquela hospedaria. Quando Jesus entra na rua central de Jerusalém, os judeus esperavam que ele entrasse no grande cavalo branco, sentado no grande cavalo, mas entra montado no jumentinho. Quando muitos esperavam que Jesus, ou esperassem que Jesus fosse, esperavam que Jesus fosse para suas casas, seus palácios, para ali se alimentar ou para pousar ali uma noite, Jesus desce para a casa de Marta, de Maria, de Lázaro, em Betânia, um lugar simples, pobre, mas que havia ali uma Marta correndo de um lado para outro para preparar uma refeição para Jesus Cristo
e mais 12 homens. E Maria se prostra aos pés de Jesus Cristo. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Marta tem também os seus atributos, porque embora muitos pregam criticando a Marta, Jesus não estava fazendo uma crítica a Marta, porque Marta estava correndo de um lado para o outro, preparando comida para aqueles 12 discípulos que estavam com Jesus e mais Jesus Cristo. Era um grande grupo. Jesus estava trazendo uma crítica a Marta, quando Marta, na realidade, fala: Senhor, tu não está vendo que Maria está aí e eu estou aqui atribulada, correndo de um lado para o outro? E Jesus critica ela, no sentido de dizer que Maria escolheu a melhor parte. Jesus criticou a atitude dela de criticar a irmã, não porque ela estava trabalhando. As pessoas se enganam em relação a isso. Ela estava fazendo algo certo, ela estava preparando a comida para Jesus e para os demais. Alguém tinha que fazer esse trabalho. Alguém tinha que fazer esse trabalho. É a mesma coisa na igreja, alguém tem que ficar na porta. Muitas vezes alguém tem que cuidar do estacionamento. Alguém tem que cuidar das crianças. Alguém tem que fazer o trabalho árduo muitas vezes. Para que muitas vezes você se sente lá e ouça a palavra. Marta estava lá fazendo o trabalho árduo, mas ela talvez leva ali aquela exortação de Jesus, não pelo que ela estava fazendo, mas pela crítica que ela fez a Maria. Muitas vezes nós somos exortados pelo Senhor, não pelo trabalho que nós estamos fazendo, mas por aquilo, pela crítica que nós fazemos ao irmão. Então faça o seu trabalho, sem criticar aquele que não está fazendo, ou na tua visão não está fazendo. Isso é muito importante. Então o avivamento é isso. Parte desse sentimento no seu coração de querer fazer a obra. E não querer que os outros façam o que você faz. Marta não tinha entendido isso. Maria aproveitou aquele momento. Marta também sabia que o papel dela seria, naquele momento, servir a Jesus Cristo. Só que ela não vigiou, foi criticar Maria. Muitas vezes nós não vigiamos. Então, para fechar aqui, não vá procurar uma igreja para buscar: eu vou naquela igreja porque lá tem muitos jovens. Eu vou lá naquela igreja porque lá, talvez eu vou encontrar um casamento. Não, vá para a igreja porque lá tem Jesus, porque lá tem o Espírito Santo. Vá para a igreja porque lá tem o Senhor. Vá para a igreja porque o Espírito de Deus está lá. E se talvez na sua igreja não tem jovens, se talvez na sua igreja não tem muitas pessoas, talvez é porque você não está lá para orar. Talvez é porque você não está lá para buscar. Talvez é porque você não se prostra para buscar a Deus, para que Deus traga um grande avivamento, para que multidões de jovens estejam lá do seu lado, para que multidões de mulheres estejam lá do seu lado, para que multidões de homens estejam lá do seu lado. Então isso é avivamento. Então eu queria deixar essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus te traga alegria no seu coração. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu oro a Deus para que tenhamos, mas tenhamos mesmo, ainda, nos nossos dias, um grande avivamento. Um grande avivamento. Que a igreja de Deus seja muito abençoada. Que nós tenhamos tempos desse grande avivamento ainda em vida. E eu queria convidar você a orar. A Igreja Manancial da Graça, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que a graça dele venha sobre a nossa vida. Ore comigo. Pai querido, Pai de poder, Pai de graça, em nome do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor, meu Pai. Eu clamo ao Senhor nesta hora, entregando a minha vida, da minha família, da tua igreja, dos meus irmãos, de todas as famílias em tuas mãos. Eu peço neste momento, Pai, que o Espírito do Senhor venha sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural, ó Deus. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, porque eu creio em milagres. Milagres não é força da nossa imaginação.
mas é obra poderosa das tuas potentes mãos, Senhor. Por isso eu creio, ó Deus, que o Senhor está presente neste momento em cada lar, sobre cada família, para abençoar, para proteger, para guardar, para operar de forma sobrenatural, meu Deus. Opera, meu Deus. Faz a tua vontade acontecer na vida deste homem, desta mulher, dessa moça, desse rapaz. Opera sobre a igreja Manancial da Graça. Traz um grande avivamento no seio da igreja. Um grande avivamento na vida dos obreiros, das obreiras. Quantos obreiros e obreiras abandonaram o altar? Quantos homens e mulheres de Deus abandonaram, Senhor, o teu altar, receberam um chamado um dia e se afastaram, literalmente, abdicaram, meu Deus, desse chamado. Abacuque, ele clamou pedindo: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E ao mesmo tempo ele diz: lembra da misericórdia quando na tua ira. Porque no capítulo 2 ele viu o juízo vindo, o juízo dos caldeus vindo sobre o povo por causa da desobediência. Nós sabemos que todos aqueles que desobedecem, o juízo vem sobre eles. Mas nós pedimos a tua misericórdia. Lembra da tua misericórdia no dia da tua ira. Sobre tua igreja, lembra da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Nos protege, nos guarda todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe nesse dia tão especial. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito de Deus se repouse sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. Sábado estaremos aí no Jardim Gá. Sábado às 19 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E domingo às 18h30 na sede, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.